Uma pergunta. Você acha que os interesses geopolíticos dos americanos estão influenciando nessa esquerda? No que você Aqui no chama de Brasil? esquerda? É. Interesse geopolítico. Cara, e de novo, bicho, olha só. Os americanos. Isso aqui é inegável. Inegável. Acho que não tem mais dúvida disso. Que alguém tem dúvida? Se alguém aí nos comentários tiver dúvida, pelo amor de Deus, considere ir fazer aí uma ajuda psiquiátrica, porque qualquer pessoa com bom senso enxerga ali de onde está vindo o dinheiro do PSOL. De onde está vindo o dinheiro do PSOL? Do NED. governo americano? Não é governo americano diretamente. Às vezes pode até ser pelo USAID, pelo NED, mas é toda aquela rede em torno do governo americano que está jogando dinheiro no PSOL, está jogando dinheiro até mesmo lá... Eu não vejo dessa forma, não. Tá? Eu acho que é o contrário. Mesmo com o Joe Biden... Tá falando no Twitter sobre a Amazônia. Não, mas olha só, cara, aí tem que ver esse negócio, né? O que essas figuras fazem parte, né? É artista. Tem essa coisa de agradar o público que não pensa em política. O público dele, o público do DiCaprio, é um público que não para pensar em política. Então ele jogar esse negócio, falar contra a Amazônia e coisa e tal, é muito útil. E eu não tenho dúvida nenhuma que tem gente que ajuda, que tem contrato com essas pessoas. Não sei se vocês lembram um episódio que vazou da Greta Thunberg, que um dia ela publicou uma folha achando que era um protesto contra os fazendeiros na Índia, mas, na verdade, eram as instruções da equipe de marketing dela, de um grupo desses aí, para o que ela deveria fazer nesse caso, né? E vocês acham gente, que... eu não tenho dúvida que tem esse tipo de apoio, mas o Leonardo DiCaprio não tem poder nenhum, ele só consegue falar para o público dele. Por isso que é patético quando a gente vê o Leonardo DiCaprio preocupado com a Amazônia. Desculpa. Por isso que é meio patético a gente ver o Leonardo DiCaprio falando... Porque você sabe que ele não tá nem aí pra Amazônia. Não tá. O iate dele ali, mudança climática. Se ele não tá nem aí pra Amazônia, por que isso é importante pra ele ao ponto dele twittar? Ele é o Leonardo DiCaprio, ele é uma ultra celebridade do mainstream americano. Pessoal. Não, olha só. Deixa eu voltar um pouquinho. Pode a gente pulou um ponto que eu queria falar o seguinte, que na verdade, do ponto de vista geopolítico pro governo americano, o Bolsonaro é muito melhor do que o Lula. Com todos os defeitos do Bolsonaro, por mais que o Biden não goste, por mais que os democratas não gostem do Bolsonaro, em termos de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, o Bolsonaro é muito melhor para eles. Faz sentido. O Lula ligaria o Brasil com o Irã rapidamente, fez isso, trouxe o Ahmadinejad aqui, cara. O Ahmadinejad esteve aqui no Brasil, andando para cima e para baixo com o Lula aí. Um cara que é um terrível presidente lá do Irã, que fez aquelas loucuras todas lá. Então, assim, para os Estados Unidos é muito melhor esse alinhamento do Brasil aqui. Eu não acredito que os Estados Unidos tenha esse interesse de sacanear aqui o Brasil por esse motivo. Veja, primeiramente, isso é muito importante. Conversei com o Monark da última vez. Eu trouxe diversos documentos. Hoje eu não trouxe porque eu queria ter uma conversa. Mas se puder, se quiser, eu consigo mostrar para vocês muito facilmente. Deixo no meu Telegram. Já nos só anos... vocês não concordam nessa parada, também foda-se. Não. Isso daqui não é concordar. Isso aqui é fato. O governo americano, nos anos 70, teve o Church Committee. Eles foram e expuseram diversas operações que a FBI, que a CIA fizeram. Um deles é o COINTELPRO, certo? A Operação Mockingbird, que procura, sim, ter uma enorme influência nos meios de comunicação, recrutando, por exemplo, atores. Então, Leonardo DiCaprio, realmente, ele não tem muito poder, ele não é um sujeito que está arquitetando tudo como um Henry Kissinger. Agora, ele é, sim, um instrumento, assim como a Anitta, assim como todos esses atores que a gente vê aí falando do Lula, paz e amor, para promulgar os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Não, pois é, até aí tudo bem. Ou da Europa. Que os Estados Unidos interferem no Então, Brasil, isso existe, eu não tenho na dúvida sua nenhuma. opinião. Não, olha só, eu não vou dizer que eu não vi os documentos que ele mostrou aqui. Que Se ele quiser, eu supostamente mando, pode procurar. Não. É que eu não duvido, tá ligado? Não, olha aqui, então, beleza, vamos considerar, vamos supor que exista essa coisa. Eu não duvido que exista. Os americanos confessaram que houve a Operação Condor aqui para impedir o golpe comunista. Botaram, o golpe de 64 tinha porta-avião americano na Baía de Guanabara. Não tem como dizer que eles não influenciam. De xadrez no mundo há muito tempo. A minha dúvida é, por que eles iriam querer favorecer o Lula, que é um cara que alinha com a Venezuela, que está brigada com os Estados Unidos, que alinha com o Irã, que está brigado com os Estados Unidos, que alinha com China, que está brigado com os Estados Unidos. Qual o interesse desse pessoal em fazer isso? Mas, Peter, você ficou sabendo que quarta-feira... É hoje quarta-feira? Ontem. Hoje é quinta. Quarta-feira, ontem, o Lula fez uma visitinha aonde?
Com um secretário aí do americano. Do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Bolsonaro não foi. Bolsonaro não foi. Ele ignorou isso. Quem me mostrou isso, na verdade, foi um sujeito chamado Romulus Maia. Eu fiquei até impressionado. Eu falei, nossa, Bolsonaro não fez isso, o Lula fez. Se você prestar atenção... Bolsonaro fez sim, pô. Fez outro dia mesmo, saiu notícia. Pesquisei, Bolsonaro com... Quem que era o cara? Já faz um tempo já isso. É o adido americano, até porque tem a relação institucional. Não, faz sentido os Estados Unidos Não, veja bem. ter alguém da oficial dele lá e encontrar com o presidente do Brasil. E outra coisa, lembra que quem requisitou essa reunião com o cara foi o Lula que pediu para falar com o cara, não foi o cara que quis falar com o Lula, não. Esse é o ponto. Vamos lá. É só você ver quem está por trás de cada candidato que você consegue enxergar facilmente quais interesses geopolíticos estão ali. Primeiro, quando você fala em Estados Unidos, não é algo completamente unido, certo? Tem diversas divisões, até mesmo porque o próprio governo americano foi infiltrado. Então você se refutou agora. Não, não me refutei. Um monte de divisões, né? Você tem um monte de divisões no governo americano. Não, é que o argumento dele não é que não exista, é que tem uma muito grande, eu acho que é uma divisão muito grande dentro do Estado profundo americano. Tá sim fazendo de tudo para o Lula vencer, certo? Isso é inegável. Eu nem vou entrar na questão eleitoral em profundidade, nem vou entrar em questão de urna, porque eu morreria. Agora, é muito fácil você conectar uma coisa com a outra para perceber algumas coisas bem estranhas. Por exemplo, já ouviram falar em Oracle? Só vou jogar isso aqui no ar e acabou. O banco de dados? É. Pô, mas eu quero saber agora do Oracle, pô. Qual que é da Oracle? Não vai morrer, os caras não vão matar você por causa do falou do Oracle. Não vou morrer, mas... Tem um monte de gente que já fala dessas paradas na internet. O Alexandre de Moraes tem um serviço secreto dele agora, você sabia disso? Sim, mas, pô. Eu não quero arrumar confusão. Aí, Xande, não, tem que me prender, cara. Eu tô ficando chateado que ninguém me prende nesse país, cara. Eu fico chateado. É que você tem que incomodar. Tem que você brigar tem que ser mais, o né? Luciano Heng, tá ligado? Tem que fazer apoiar isso o mais. Bolsonaro pra caralho, ser bilionário. Vou ter que dar um jeito de fazer isso, cara. Sacanagem. Não, pra você ser preso tem que ser uma real ameaça, entendeu? E assim, o problema é a Oracle, vamos falar aqui assim, de forma bem ampla, certo? Ela é usada de forma muito amorosa por certos departamentos do governo brasileiro em certas questões muito importantes. A Oracle é o maior banco de dados que existe. Ele é usado por tudo quanto é tipo de empresa. É um grande Não empresa. só empresa, como... E por que isso diz que é uma coisa errada, que tem alguma coisa por trás e coisa e tal? De onde saiu a Oracle? A Oracle foi fundada pelo Larry Page, o nome do Larry cara. Ellison. Larry Ellison, isso. Da onde que ele teve essa ideia? Quem patrocinou inicialmente? Qual foi o primeiro cliente dele? Olha, você sabe? O primeiro cliente dele eu não sei quem foi, não. Foi a CIA. Mas não, pode ter sido. Agora, o cara, ele teve uma ideia, ele era um técnico de informática, e ele teve a ideia muito bacana de banco de dados relacional, que realmente, quem veio da época dos mainframes, como eu comecei a programar em mainframe e coisa e tal. Bom, a questão é a eleição brasileira. Né? Não estou falando nada demais aqui. Agora... Não, é que o argumento é, ó... Qual que é o poder de uma database igual ao Oracle? Qual que é o poder que ela tem, essa database? Basicamente, com uma inteligência artificial para fazer um processamento da informação que ela coleta, você consegue determinar características de cada indivíduo através do seu comportamento na internet. Isso te dá um controle da mente. Tá, mas você está assumindo que o Oracle tem o controle de cada banco de dados Oracle no mundo. E não é assim. Mas não precisa ter. Cada empresa pode instalar o Oracle na empresa, pode usar o banco de dados ali, mas aquelas informações ficam ali, né? Sim, todo mundo usa. Você está dizendo, então, que tem um backdoor no Oracle Não. Cara, se tivesse um negócio desse tipo... Mas não acho que é um backdoor, não. Acho que é o propósito dele é esse, entendeu? Por que o Facebook ganha dinheiro pra caralho? Gente, banco de dados é uma ferramenta que é usada em dezenas e dezenas de sistemas por aí. Sim, só que quando você coleta a informação de todo mundo através do governo, você cria um sample de dados que te dá muito poder. Tá, mas então não tem nada a ver com Oracle. Poderia ser um SQL Server do mesmo jeito, poderia ser um MySQL do mesmo jeito. O problema é a quantidade de informação que tem no Oracle. Então, esse que é o problema. Não é o Oracle em si. Não é um banco de dados. Banco de dados é útil. Então vamos pro ponto que mais importa. Você deve conhecer um pouco sobre processadores, eu imagino. Alguma coisa. Certo? Você já ouviu falar em malware que existe em processadores? Que estão se tornando cada vez mais comuns. Em chips, né? Sim. Diretamente em chips. Principalmente da China. Não só, mas também. O que é uma ameaça para o Brasil. Mas não é só da China. Não é só da China.
certo? Agora, você sabe que tem testes para pegar esse tipo de coisa? Não é fácil, mas é possível fazer. Tem um monte de teste que você faz para checar justamente, por exemplo, o cheque de estanqueidade de dados. Mas quem que você faz bota isso? o computador ali, bota o chip ali, se o chip estiver entrando em contato com outro lugar e mandando um dado, você vai ver o dado saindo de algum lugar. Interessante isso. O dado tem que sair de algum lugar. Mas a maioria das pessoas é meio... Não, Não, sabe, mas- não tem esse conhecimento que você tem. A maior parte pô. das Eu pessoas não tinha, não. por exemplo. Você Pois é. tem, por exemplo, a Intel Management Engine, certo? Aquilo ali é Eu um... não conheço. Não conhece? Não, a Intel eu conheço. Intel Management... Management Engine. Ah, sim. Está que é dentro isso? de cada processador da Intel. É uma caixa preta que, né, a Intel usa ali, tem controle sobre cada aspecto da placa-mãe, sobre fluxo de dados, né? E ninguém exatamente sabe como funciona. Cara, eu garanto para você, minha área de origem é segurança da informação. Eu trabalhei minha vida inteira, minha vida profissional toda, eu fui fazendo teste de sistema, avaliação de sistema. Se tiver um negócio desse, vai ter alguém que vai descobrir, que vai botar isso na Já na descobriram, boca do já. trombone. Já descobriram, já. Quem que descobriu? Tem Mas então- vários... Tem um vídeo chamado God Unmode Unlocked, que estava numa conferência da Black Hat, que expõe exatamente isso, certo? Quem Eu não que vou... é Black Hat? É uma conferência... Conferência de hackers. Uma conferência de hackers, certo? Eu não vou entrar em muito detalhe, porque é realmente perigoso nesse período eleitoral, eu não quero causar problemas, enfim. A questão é, esses processadores estão em todos os lugares, estão nesse exato momento em várias localizações. Bom, que a Alexa ouve tudo que eu falo e tá mandando pro servidor da Amazon, eu tenho certeza. Não só para o servidor da verdade. Amazon, Isso é verdade. mas não só Chega da a ser Amazon. estranho isso. Não é estranho. A verdade é, dado dá dinheiro, dá poder, dá controle sobre as E pessoas. é comodidade também para as pessoas. A verdade é essa. Sim, só que as pessoas não precisam entregar os seus dados para ter a comodidade, entendeu? Ou se precisam, elas teriam que ser dar de forma ou remunerada, porque tem alguém ganhando dinheiro com os seus dados e você está dando de graça para essa pessoa, ou você tinha que ter a opção de não ceder os seus dados. Você conhece a iniciativa da Web3, que está sendo muito falada por aí, né? Já vou falar. Então, uma das ideias que o pessoal tem é justamente essa, que os seus dados ficariam no seu dispositivo e que os sistemas lá, o banco de dados central, só teria os relacionamentos, mas não teria os seus dados diretamente. Então, por exemplo, quando você entra no Uber e pede um carro, é muito útil o Uber lembrar quem você é, né, de onde é que você vai, para onde é que você vai normalmente. Então, mas só que isso aí tudo você vai ter no seu celular, você não teria isso compartilhado lá com o Uber, ele faria isso aqui. Agora, aquele negócio, se você desconfia de todo o hardware, de tudo o que acontece, aí realmente chega um ponto que não tem o que fazer, né? Bom, de verdade, a gente Mas já esse é o- entregou a nossa esse- liberdade de bandeja. É por isso que a China tem uma iniciativa nacional de desenvolvimento dessas tecnologias. Porque eles entendem o poder geopolítico que existe ali. Agora, o Mas é o Brasil... que eu falo, esse chip, você descobre esse tipo de coisa. Não é fácil, é verdade. Engana Mas eles durante um falaram que já tempo, né? descobriram, pô. Já descobriram. Mas, então, e por que continuam usando esse troço? Não, Porque não a acho que é isso, cara. população é burra, não acho só é que- eu burra- não vi o que é, porque a verdade também é a Mas, seguinte, tá? cara, você acabou de falar que concorda comigo que a Amazon tá A bisbilhotando... Alexa ouve isso. E tudo bem, e você acha que o governo não vai fazer isso? Ué, o governo pode fazer isso, Você acha mas que isso não é perigoso? Ruim? É ruim pra caralho isso aí, tá ligado? Eu acho, pelo menos. bom, é uma coisa que você pode escolher. Se você não tiver uma Alexa, né? É só não ter uma Alexa. No Mas celular a mesma mas coisa. O você- foda é, não dá pra eu escolher só não ter um PC, só não usar um PC, tá ligado? Se eu quiser ver uma vida moderna, eu não consigo. Essa é a questão do objetivo dessa elite, não vou falar globalista, mas do que está planejado poder, vai. em fórum, do Fórum Econômico Mundial, certo? Eles querem uma centralização absoluta de quase todos os dados de uma pessoa, certo? Isso é algo mais do que perigoso. Isso é a pior distopia que a humanidade já sofreu. Você imagine um ditador que está te escutando 24 horas. Eu não lembro exatamente qual foi o país, posso até procurar depois, que eles já estão colocando microfones no ônibus. Ou seja, se você falar mal de um determinado ministro ilustre do STF, lá no ônibus, em tese no futuro, mesmo que o seu celular esteja lá na sua casa, você está conversando com seu amigo bêbado, já escutaria, já seria discurso de ódio. Você está entendendo o nível da situação? Então, é uma ferramenta que traz problemas, né? Lógico. Olha só, o problema todo é esse, cara. Eu vejo essa coisa toda de medo de tecnologia, e o grande problema é esse. A tecnologia nova, ela traz um receio mesmo. As pessoas ficam Mas o medo não é novo. preocupadas com A isso. questão é a gente estar em controle. A gente, como Não é indivíduo. parar com a tecnologia, entendeu? É só que a tecnologia,
É igual quando Mas o que lançaram, vocês teve a gostam da Revolução tecnologia Industrial. é justamente isso. É o fato de você ter informação rápida o tempo todo. É o que eu falo para vocês. É útil para você, quando você entra no Uber, que ele lembre do lugar que você foi da última vez, que ele já te bota lá no lugar. Mas não é útil que a Alexa saiba o que eu gosto de comer no café da manhã, ou se eu tô passando mal, ou se eu, briguei com a minha namorada, ou se eu tô em depressão. É útil. Na verdade, é útil, porque o que a Alexa faz? Por que a Amazon leva essas mensagens para ela? Porque ela usa a inteligência dela para decodificar essas mensagens, aprender o que você fala. Mas por que é útil pra mim isso? Ué, porque você quer falar com ela e que ela responda para você, não é? É bacana. Sinceramente, eu sou uma bosta, porra. Bom, Eu não se tenho isso é uma bosta, a Luana que joga comprou fora, essa pô. porra. Eu vou dar vontade. Eu acho que eu vou começar a concordar com o Peter. Assim, a melhor coisa do mundo é você ter big techs, empresas que têm um market cap de trilhões de dólares. A melhor coisa é que elas compreendam a sua mente, a sua personalidade, todo o seu perfil psicanalítico, melhor do que a sua própria mãe e seu pai. Qual problema poderia vir disso? Não é como se essas empresas começassem a te manipular, por exemplo, a começar a te jogar certas com ideias. isso, pô, olha não, só. não, é conspiração, né? É conspiração, Não, mesmo não- tem documentos provando isso. Puta que pariu. Tem um livro, se o senhor quer, pode Não, ver. eu Chama não quero Capitalismo que de isso aqui fique Vigilância. briga, hein, porra. Certo. Quero com a conversa. Não, eu só tô falando a realidade aqui. Não, olha só. Esse é um problema gravíssimo. Não é pra gente levar na Eu brincadeira. concordo que é um problema. Eu concordo que privacidade é um problema sério, que você tem que cuidar da sua privacidade. Eu não tenho dúvida alguma disso. Ô, Monark, A tem uma questão água, por é favor? achar que tudo que está acontecendo, tudo na informática, é invasão de privacidade. De não novo, é assim também. não tem um problema com isso. Eu, na verdade, já contribuí em diversos projetos open source. Meu contexto é como programador. E eu acho que uma das soluções é isso, certo? Agora, a gente precisa, sim, falar de forma veemente, fazer uma crítica forte ao poder absurdo que essas enormes empresas estão fazendo. Diga-se de passagem, empresas que não são exatamente privadas. Falar que o Google, falar que o Twitter pode até argumentar, falar que por exemplo, o Facebook são empresas privadas, isso assim, é você distorcer muito a definição do que é o capitalismo, no meu ver. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.